É fundamental olhar para aquilo que somos agora e aqui. Eu aqui me refiro a um olhar não introspectivo. Deixa eu esclarecer isso aqui para você. Não confunda essa percepção direta do que agora que se apresenta, tanto externamente quanto internamente, com a introspecção. As pessoas às vezes perguntam o que é a introspecção. O que é introspecção? A intenção de descobrir o que é introspecção é porque existe uma intenção de, através da introspecção, produzir em si mesmas uma mudança, uma modificação, uma transformação. Isso ocorre também dentro desse processo, dessa busca de desenvolvimento pessoal e dessa intenção da autodisciplina. A autodisciplina para o desenvolvimento pessoal. Então, há essa busca, há essa procura das pessoas por compreenderem o que é introspecção, como realizar essa autodisciplina para esse desenvolvimento pessoal. Tudo isso ocorre na intenção de produzirem nelas mesmas uma transformação, uma mudança. Eu quero abordar isso aqui com você de uma forma um pouco diferente. A pergunta é: quem é essa pessoa? Insatisfeita consigo mesma, que precisa desta transformação, precisa dessa mudança, e que pela introspecção, compreendendo o que isso significa e praticando autodisciplina, irá conseguir esta mudança, essa transformação, dentro desse propósito de desenvolvimento pessoal. Aqui eu quero lhe convidar a compreender a verdade do seu ser, de sua natureza real. Nós temos esse ser aparente que somos. Essa verdade que aparentamos ser aqui, nesse instante. Insatisfeitos com isso, queremos uma mudança, queremos uma transformação. Quando nós entramos fundo nesta observação desse movimento, que é o movimento do eu, isso não é possível pela introspecção, nem pela autodisciplina. Quando nós fazemos isso, temos a ciência da verdade do nosso ser. Não mais deste ser que aparentamos ser. Deixa eu falar primeiro sobre isso. Na verdade, a única aproximação que podemos ter aqui é sobre esse ser que aparentamos ser. E não sobre a verdade última de nossa natureza, porque ela é inominável, ela é desconhecida. É possível realizar isso, mas não falar sobre isso. Então, a expressão iluminação espiritual ou o despertar da consciência, isso não é uma descrição, é apenas uma expressão verbal que está muito longe de dizer, na verdade, o que isso representa. É a felicidade, é o amor, é a liberdade
de viver na consciência real, que é a consciência de Deus. Mas nada disso descreve. Mas podemos investigar aquilo que aparentamos ser. Podemos olhar para isso. E o reconhecimento disso, sim, é algo que ultrapassa em muito essa sua necessidade de desenvolvimento pessoal, essa sua necessidade de, pela introspecção e autodisciplina, realizar uma mudança real, uma mudança profunda. A constatação da verdade do seu ser é algo de verdade radical. Esta constatação do seu ser é uma radical mudança de tudo aquilo que a mente egóica conhece. Diferente de uma prática de autodisciplina ou autoajuda, onde através de alguma mudança superficial você melhora como pessoa. O objetivo desta introspecção para muitos e da autodisciplina e desse desenvolvimento pessoal é para que elas alcancem objetivos na vida. Elas precisam melhorar como pessoas para se relacionarem bem nos negócios, no trabalho, na relação com pessoas. Aqui nesse canal estamos trabalhando com você o fim do sentido egóico e, portanto, o fim desse eu, deste mim, desta pessoa que você acredita ser e que precisa se autodisciplinar para realizar alguma coisa. Esse modelo de se tornar alguém melhor, de vir a ser, de alcançar objetivos na vida. Tudo isso até pode ter um certo lugar, mas nada disso é a realização da verdade sobre você. Um outro ponto aqui importante que eu quero frisar é que quando você olha para dentro de si, através dessa introspecção, que é essa introspecção? É olhar para dentro, para efetuar uma mudança. E quando você faz isso, você fica numa onda interna de dor. Notem que os quadros de ansiedade e depressão e de solidão, de dor de solidão e de vazio existencial ocorrem porque as pessoas olham para dentro de si mesmas, elas fazem uma introspecção e o que elas encontram são estados internos com os quais ela não consegue lidar. E ela tem essa ilusão de poder mudar isso através da autodisciplina. Então existe essa ilusão da autodisciplina para essa busca do desenvolvimento pessoal. E elas querem fazer isso fazendo uso da introspecção. O contato com a realidade do que você aparenta ser, que é a realidade da vida aqui e agora, sim, lhe mostra a inveja, o ciúme, os desejos, os medos, a avidez, todos esses aspectos da pessoa, desse sentido de
personalidade, que você tem a intenção de mudar, criando ajustes, se obrigando e se forçando a mudanças nesta autodisciplina. E tudo que você pode obter com isso são periféricas mudanças, superficiais mudanças. Se esse eu, esse ego, ele muda, se essa pessoa muda para melhor, ela ainda continua sendo uma pessoa. E uma pessoa, basicamente, é o sentido de uma identidade egóica presente em suas atividades egocêntricas, em seu modelo de ação, que produz ainda mais conflito, porque é uma ação ambiciosa, é uma ação com objetivos de ordem egocêntrica. Aqui a nossa colocação para você é a possibilidade de realizar o seu ser real, não aquilo que você aparenta ser. Essa mente egóica, essa consciência egóica, essa consciência da pessoa que comporta essa condição periférica, superficial, que alguns chamam de mente consciente, e algo mais profundo, que alguns chamam de mente inconsciente. Isso é algo carregado de medos, desejos, ambições, todo o condicionamento da sociedade, do mundo. Nada disso representa a verdade do seu ser. É o fim de tudo isso, é o fim desta ego-identidade, desse sentido de separação. É o fim desse sentido egóico, desse egocentrismo e desse modelo de pessoa buscando mudança e aperfeiçoamento. É o fim disso que representa a realização do seu ser real, que é a verdade de Deus. A iluminação espiritual, como é chamada, ou o despertar da consciência, como é chamado, é a constatação da verdade daquilo que está além desta condição. Então, olhar para aquilo que se passa dentro de si e querer efetuar uma mudança pelo esforço, pela disciplina, pela autodisciplina, essa forma de olhar introspectiva, isso ainda alimenta mais e mais a contradição, o conflito. E esses estados internos de infelicidade não desaparecem. É possível haver melhoras, mas não haverá um fim para a ilusão enquanto o eu estiver presente. Aqui o nosso trabalho juntos é nos tornarmos cientes da verdade que somos, aqui e agora. Então, esta autoobservação não é introspecção. É esse olhar desidentificado daquilo que surge. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer coisa que é vista, percebida agora aqui, não se tenta fazer algo contra isso. Não se luta contra isso. Você apenas constata, observa o sentido de separação, o sentido de dualidade, o sentido de um eu presente, exigindo, cobrando, buscando se livrar de algumas coisas que ele não gosta. É curioso dizer isso, mas é exatamente assim. Quando você olha para dentro de si, você quer se livrar do que não gosta.
Mas quem é esse eu que gosta de algumas coisas em si mesmo e não gosta de outras? Tudo isso desaparece nessa visão da realidade do seu ser. A observação do movimento do eu. A percepção da realidade do seu ser agora, aqui. Descartando essa ilusão do sentido egóico, do sentido de separação. Esse é o nosso trabalho juntos dentro desses encontros. Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e também presenciais. E podemos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.